Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim, eu consigo te ouvir tranquilo, Jorge. Obrigado. Imagino. Olá, pessoal, boa noite. Oi, Oi, boa Bia. noite, Hernani. Tudo bem? Tudo bem? Prazer te ver mais uma vez. Ah, o prazer é meu. Muito obrigado por estar aqui contribuindo nesta sessão. Imagina, eu que agradeço. Já já nós estaremos iniciando. Hoje você está com o Marcelo e a Francisca, e também a Isso. Silvia, nesta É, sessão. a Francisca, ela mandou um e-mail para mim avisando que ela não poderia comparecer porque ela tá com uma reunião de trabalho, que foi Isso, marcada de última hora. E isso aí seria o Marcelo, né? exatamente. Eu vou lhe acompanhar, tá bom aqui Tá. também. O Marcelo ele vai chegar um pouco mais tarde, em torno de Uhum, 30, 40 minutos. Eu deixo a sala, ele entra aqui. perfeito. E nós vamos conduzindo assim. Mas Tá fique bom. bastante à vontade. Você já conhece bem o sistema, já está bem habituado em relação a isso. Mas Imagina. apenas um comentário. Você pode conduzir normalmente, dar espaço aí às apresentações. Uhum, Essa apresentação de hoje, nós temos três trabalhos nessa noite de hoje, né? uhum, Dentro do espaço de 1 hora e meia, mas você pode conduzir tranquilamente o tempo que você quiser. Existe aquele limite de 7 a 10 minutos de apresentação, mais 8 a 10 minutos também das suas considerações. uhum. Bia, fique à vontade. Isso é, logicamente, aquilo que está no papel, mas fique à vontade porque nós temos três trabalhos para que você possa conduzir. Tá bom, perfeito. Bom? Tá. Então, aqui pode ser de 8 a 10 minutos e 7 a 10 minutos. Isso, Tranquilo. exato. Considerando os três, nós temos 1 hora e sobra ainda os 30 minutos. Uhum, Mas fique totalmente à perfeito. vontade. Tá bom. Três. Tudo bem se a gente esperar só mais uns 5 minutinhos para começar, porque eu acho que o pessoal tá chegando ainda, né? Isso, isso. Nós temos o Marcelo e Marcelo. Oi, Hernani. Tava passando pelas outras salas porque tá faltando moderador ainda. Tem a sala. Tá faltando a Cláudia. E eu acho que o Guilherme acabou de entrar na outra de finanças, a Cláudia, que ainda não entrou. Mas eu pedi para eles avisarem caso não entre. A Cláudia me avisou, ela está chegando. O Guilherme, eu estava com ele na outra sessão até agora. Nós terminamos agora, nesse momento. Aí ele entrou e a Cláudia também disse que estaria entrando também nesse momento, tá? Então, pronto, feito. Feito. Desculpa, Bianca, atrapalhar. Imagina. Eu sou assessor de área, assim como o Hernani. Nós estamos Uhum. juntos na sessão porque estou fazendo um trabalho de pai, eu estou na terapia com meu filho. Ai. Então, Uhum. Tranquilo, imagina. então ele vai ajudar e depois eu entro às 19 horas, que ele tem compromisso, e eu continuo. Tá bom, perfeito. Fica tranquilo, Marcelo. Obrigado. Imagina. Nós temos aqui o Jorge também, né? O Jorge Lucas, você é um dos apresentadores, né? No caso, gerenciamento de resultados via Accruals, tô certo? Isso, professor. Tá bom. E nós temos aqui a Camila também. A Camila também ela é apresentadora, Camila Pires. Hum. Ok, nós temos dois aqui, Bianca, duas Isso. apresentações. Falta mais um, só que ou é o Luiz ou a Verônica que não participaram. Acho que é o Luiz, né, que tá entrando agora. Isso, legal. Então, os três estarão presentes aqui para a apresentação. Olá, Luiz, boa noite. Opa, boa noite. Desculpa um pequeno Boa atraso que eu estava em noite. outra apresentação, mas deu tempo. Tranquilo.
Bom, então acho que como estamos todos aqui, né, do trabalho, a gente pode começar. Então, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui nessa sessão com vocês para discutir esses trabalhos da área de gestão financeira. Meu nome é Bianca Checon, eu sou professora na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Então, temos 3 trabalhos aqui e a gente pode seguir a sequência, se for tudo bem por vocês. Então, tranquilo? A gente pode começar com a Camila, então? Oi, Bianca, tudo bem? Tudo Se bem, sim. tivesse a possibilidade, eu posso apresentar no final, porque eu acabei pegando um pouco de trânsito. Eu estou presente, escutando aqui com Uhum. vocês, mas eu estou com essa questão. Se- Tranquilo, então, tudo bem se então a gente for para o próximo, que é de autoria do Luiz e da Verônica. Tudo certo? Pode ser? Então tá bom. Então a Pode gente pode ser sim. começar então a sessão de apresentações com The Role of Social Norms in Household Saving Behavior Across Cultural Comparison of Brazil and the United States. Então, de autoria de Luiz e Verônica. Então, só para deixar claro, você tem entre 8 a 10 minutos, como temos menos trabalhos aqui nessa sessão, a gente consegue dar um tempinho a mais na apresentação, e depois a gente abre um espaço para considerações. Tudo bem? Muito obrigado, Bianca. Tudo ótimo, perfeito. Boa noite a todos e todas. Sou o Luiz, né? Sou da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, universidade que fica localizada aqui no município de Salvador, no estado do Ceará, junto com minha orientadora, Verônica Penalosa, né? Orientadora, porque sempre é orientador o resto da vida, né? Já terminou o doutorado, mas a parceria e o grau hierárquico sempre continua, né? Esse trabalho aqui, chamado Papel das Normas Sociais, né, no comportamento de poupança doméstico, né, uma análise cross-cultures, né, entre Brasil e Estados Unidos. A ideia desse trabalho, basicamente, a minha linha de pesquisa, assim, basicamente, fortemente, é tentar trazer aspectos sociais, né, da estrutura social da sociedade que influencia o comportamento financeiro, né, e no além da teoria clássica da economia, né, que vê a questão do indivíduo, com a sua racionalidade na tomada das escolhas, né, que obedece ali a um limite orçamentário, né, e também indo também um pouco além da psicologia comportamental, da economia das finanças comportamentais, né, que traz esse aspecto dos vieses e das heurísticas. O objetivo é identificar fatores, né, dentro da sociedade que pode também estar atribuindo esse comportamento financeiro. E no nosso caso aqui, o foco foi o comportamento financeiro de poupança, né? E entre esses fatores sociais, né, vamos dizer assim, de influência social, a gente identificou o foco nas normas sociais, né? Então, a gente identificou um artigo do Kuhler, de 1992, em que ele tenta trabalhar esse aspecto da norma social no comportamento de finanças, né? Em que ele traça em que a norma, né, vai fazer com que o indivíduo valorize alguns aspectos e assim entre num estágio de status e aí vai buscar fazer poupanças para tentar entrar dentro daquele status social. E também encontrei um artigo do Chen, né, chinês, em que ele trabalha a cultura, as normas sociais dentro da cultura, desculpe o termo aqui, mas é a consuiana, me esqueci, desculpa a falha aqui na hora, mas é a cultura, como é o nome, confuciana chinesa, em que basicamente tem ali as normas, né? E com uma norma muito forte lá na China é a questão dos filhos ser responsáveis pelos pais na velhice, né? Que vem dessas normas sociais dentro dessa... É o nome da religião, mas eu estou me esquecendo o nome dela. Desculpa. Dentro desse processo. Então, e tem essa norma social muito forte em que o pai deve bancar, então por isso afeta o processo de poupança, né? Diferentemente do que se espera na economia, que as pessoas poupem, né? No ciclo racional da economia, que as pessoas poupem até chegar a um certo ciclo, né? O ciclo de vida, e depois vai gastar sua poupança, que no caso ele tem filho homem, esses pais eles não poupam tanto em consideração à família que só tem filhas mulheres, porque o homem tem a missão de sustentar os pais na velhice. Então, detectou a norma social influenciando esse comportamento social, né? Então, e quando a gente vai para dentro da norma social, a gente vê que a norma social ela não é uniforme, né? Então, ou seja, ela é,
na China tem uma, nos Estados Unidos outra, no Brasil outra, né? Então ela tem essa influência do contexto social que ela tem, né? E principalmente também ela pode ser moldada baseada dentro dos fatores socioeconômicos de um país. Então, o objetivo foi analisar essa influência, essa associação, vamos assim dizer, das normas sociais sobre o comportamento de poupança e verificar o efeito se esse efeito das normas sofre variação de acordo com o contexto em que ela está, né? Então, a gente escolheu o contexto entre Brasil e Estados Unidos, dois países basicamente ali no Ocidente, né, com grandes diferenças socioeconômicas, mas culturalmente no mesmo ocidental, ocidental, países ocidentais comungam certos aspectos culturais. Então, a gente usou a base The World Value Survey, né, de 2007 a 2017, uma base que aplicada em ondas, né, já há algum tempo, em que ela capta vários aspectos culturais, sociais, de valores de diversos países. Então, no caso, a gente só escolheu a amostra do Brasil e dos Estados Unidos, né, que dá um total de 393.956 respondentes. E para isso a gente aplicou duas técnicas, né? A gente aplicou a regressão logística e a gente aplicou uma variação, né, da two-stage, regressão em dois estágios, né? E no caso aqui, essa regressão em dois estágios de resíduo de inclusão, que é aplicada, no caso, numa regressão logística, né? E a tradicional, de dois estágios da regressão linear, caso a variável fosse numérica, no caso aqui a nossa variável era binária categórica, então a gente utilizou essa adaptação, que é a Two-State Residual Inclusion, como variável instrumental, para a gente verificar realmente o efeito, né, da norma social em cima, né, da causalidade da norma social em cima do comportamento de poupança. Então, a gente trabalhou com norma social relacionada à poupança de dinheiro, comportamento familiar, e utilizamos algumas variáveis sociodemográficas e uma variável instrumental como índice de normas parametrais, né? Então, lá no questionário, né, a gente usou como proxy essa norma social uma variável que perguntava o quanto a pessoa se importava, né, o quanto ela achava importante em ensinar o filho, né, se ela achava importante ou não ensinar o filho sobre poupar recursos, dinheiro e coisas. Então, utilizamos como proxy de norma social. E essa de índice de normas parentais, entre várias normas, né, a gente calculou quantos os pais se importavam em ensinar normas para eles, né? Se o pai se importava muito em ensinar várias outras normas ou se ele não se formava muitas normas. Então, criamos esses índices de normas parentais como a nossa instrumental. Então, basicamente, como é um método de dois estágios, né? Então, por exemplo, primeiramente a gente verifica aqui nossa variável binária, né? Se ele acha importante se a criança salva ou não, que é a nossa variável de norma social. E aqui eu utilizo o meu instrumental, minha variável instrumental, lembrando que minha variável instrumental, ela tem que ser significativa apenas nessa daqui da norma social, ela não pode ser significativa dentro da minha variável, no caso aqui o comportamento de poupança, né? Para que ela realmente mostre que o efeito dessa, então o resultado dessa primeira estágio eu utilizo aqui, no caso aqui no 2SRI, eu uso resíduos dessa regressão, coloco aqui os resíduos dela, para verificar se realmente houve ou não casualidade aqui da norma social em cima do comportamento de poupança. Então, a gente fez algumas análises. Então, a primeira análise aqui com relação à norma social, né? A minha variável dependente aqui foi a norma social. Então, a gente vê aqui algumas diferenças, né? Brasil, preocupação com perda de emprego mostra uma associação positiva com a norma social de poupar, né? Mostrou uma associação positiva. Quando o indivíduo tem uma preocupação maior com relação à perda de emprego, mostra uma associação positiva, enquanto aqui
nos Estados Unidos não mostrou significância, então foi uma diferença que foi encontrada. E o nível de escolaridade, o número de filhos foram preditores relevantes, né? Aqui na formação dessa norma social, ou seja, dos pais se interessarem, né, da família se interessar em querer ensinar os filhos sobre poupança. Então, quanto maior o número de filhos e o nível de escolaridade, diferente aqui do Brasil, que não apresentou significância. Minha variável instrumental, né, o index aqui mostrou significância nos dois, né, nos dois países, Brasil e Estados Unidos. Então, validando, aparentemente, ela para o segundo estágio. Então, a gente fez outra regressão logística, no caso aqui a variável dependente era o comportamento de poupança, se a pessoa poupou ou não poupou no último ano, né, uma variável também binária. E a gente vê aqui que os Estados Unidos, as normas sociais influenciam positivamente a poupança, enquanto no Brasil não foi significante. Tá? Aparentemente, essa norma, o fato dos pais terem essa norma social de poupar, gera o comportamento de poupança, e no Brasil isso não foi significante com relação a essa questão. Então, as diferenças econômicas podem explicar um pouco essa variável, né? Talvez diferente aqui no Brasil, a gente aparentemente tem alguns suportes, pelo menos com relação à saúde, né? Que pode dar esse efeito, né? Ou então o grau, como indo para a teoria do Kohler, né? O grau de competitividade de estados sociais não seja tão elevado como ocorre lá nos Estados Unidos, forçando com que eles poupem mais, né? Lá também tem a questão da escola, né? Que também é privado, que vai exigir com que eles também se preocupem mais com relação a essa questão de poupança. Então, pode ser alguns fatores culturais que influenciam em relação a isso. E a gente vê aqui também que a minha norma parental não foi significante em nenhum dos dois, o que valida esse índice como um possível variável instrumental aqui na minha análise. Então, eu aplico aqui nos dois estágios, né? Então, aqui eu já estou aplicando no segundo estágio. Então, eu tenho aqui a norma social, que realmente ela mostrou significante nos Estados Unidos e não no Brasil. Coloquei os resíduos aqui da norma social, né? Como a literatura pede, realmente mostrou, e o que valida realmente que a norma social ela tem um impacto, no caso, nos Estados Unidos, sobre o comportamento de poupança. Certo? Então, mostra que os resíduos da regressão como estágio na estimativa. A endogeneidade não é um problema em nosso modelo, então a casualidade entre norma social e comportamento nos Estados Unidos foi validada. Acho que eu cortei meu slide aqui, ó. Vou explicar mais. Então, voltando à conclusão. Me desculpe, Imagina, falei tranquilo. totalmente, acho. Eu até ia comentar que o tempo já estava acabando. Perfeito, Então, então deu certo, viu? então no fim deu certinho, isso. Mas legal, É, obrigada pela apresentação, Luiz. nada. E assim, algumas coisas que eu vou comentar ou perguntar aqui é só para tirar alguma dúvida da minha leitura do trabalho e também eventualmente sugerir Perfeito. alguma coisa que, assim, se você sentir junto com a sua orientadora, né, que você falou orientadora para sempre, se vocês querem acatar ou não, aí vocês conversam depois, tá? Mas é só realmente sugestões, assim. Eu acho que a Perfeito, bom. primeira coisa que eu queria perguntar, que eu acho que eu senti um pouco de falta no texto, de vocês argumentarem um pouco melhor por que que a escolha dos Estados Unidos para comparação com o Brasil. Eu vi que tem um penúltimo parágrafo da introdução que vocês falam que a escolha é porque eles têm estruturas econômicas e culturais que são contrastantes, gerando um framework para examinar os fatores contextuais, né? Então, dessa coisa das regras sociais, né? E também o que vai ser guardar dinheiro, né? Então, eu acho que faltou um pouco mais explicar isso até à luz da literatura, né? Porque você chegou a citar no referencial teórico um artigo não sei se é do ou da, né? Gabler e outros, de 2020, que faz uma comparação entre os BRICS e os Estados Unidos. Então, eu acho que é legal vocês até se posicionarem falando, a literatura anterior já investigou
esses países, esses conjuntos aqui, e aí falar, a gente quer promover essa comparação agora por quê? Ah, porque existe alguma literatura que fala que culturalmente Brasil e Estados Unidos se aproximam nos últimos anos? Quais seriam os aspectos interessantes de trazer essa comparação? Então, eu acho que seria uma coisa legal de justificar na introdução. E concordo plenamente, Bianca. Acho que Ah, faltou realmente um trabalho melhor para justificar por que a escolha dos dois, né? aí, É, assim, tá em fase de é congresso, um né? trabalho sempre que exige, quando é cruz Uhum. Kiltry, né, sempre exige essa justificativa e realmente ficou faltando no trabalho. Perfeito, obrigado Isso. pela contribuição. Imagina. E assim, tá em estágio de congresso mesmo, então tem coisas que a gente tem espaço para arrumar, né? Então, é mais para trazer isso numa leitura de quem é, tá lendo o trabalho pela primeira vez, né? Quem já leu várias vezes, que nem você e a sua coautora, provavelmente já estão enviesados no texto, né? Então tem um pouco disso. Outra coisa que eu também fiquei curiosa em relação à base de dados. Eu já ouvi falar sobre essa World Value Survey, mas eu nunca trabalhei com ela. E eu já ouvi falar, bom, ela trabalha em ondas, né? Tem fases, né, de anos, né, de coleta. Mas eu fiquei um pouco curiosa para talvez até para vocês fazerem um segundo trabalho de trazer uma comparação do Brasil com o Brasil mesmo. Então, olhar nas ondas anteriores se o Brasil já era incluso e se tem as mesmas variáveis e ver se houve uma tendência de mudança ao longo do tempo, culturalmente, para o brasileiro de aumentar ou diminuir a poupança, né? E se tem alguma, considerando que as normas sociais elas vão se manter constantes, né? Ou se elas vão se variar também. Então, eu fiquei um pouco curiosa sobre esse resultado, porque como vocês fazem para uma onda só, eu acho que a gente não consegue ver esse efeito do tempo, entre aspas, né? Porque como ela é uma onda, a gente não consegue ver ao longo dos anos. Então, talvez pensar em alguma coisa assim. Ou nesse próprio trabalho, se vocês quiserem incluir, eu não sei quão difícil é incluir outras ondas, né, para fazer essa análise. Vocês precisariam colocar uma variável de controle de tempo, né? Talvez eu pudesse juntar todas, né, numa única variável, tempo das ondas e verificar se há diferença, não é isso? É isso, porque esses teriam mais observações, e esse teria uma variável de controle de onda, né? Então, se é a onda 1, 2, 3, e aí veria se começa a ter Hum. significâncias ou não, dependendo do ano, né? Ah, perfeito, entendi, perfeito, entendi agora. Perfeito. Boa, boa. Acho que seria interessante. Se o Brasil estiver nesse survey desde o começo, seria bem legal. Não, tá, Brasil tá desde o começo, Brasil é um Ah, dos então tá parceiros, bem. tá, isso, integros lá. Maravilha. E aí, uma coisa que eu fiquei um pouco na dúvida, e peço desculpa se foi meu problema de entendimento mesmo. Você conseguia me explicar, Luiz, um pouco melhor como que é essa variável instrumental? Porque eu vi que você falou, a gente soma alguns itens, né? Eu não entendi assim, por exemplo, somar, é como contagem mesmo. Então, vocês contaram quantas vezes aqueles itens apareciam, é isso? Isso. Ah, então. A gente tem uma quantidade de normas, certo? Uhum, Tem uma quantidade de normas, né? Eu acho que umas 5, 6, 7 normas, né? Que eu denominei essas variáveis de normas, né? Que basicamente eu acho importante ensinar meu filho a poupar, né? Se você uhum, acha interessante, então você tem uma norma. Norma é tudo aquilo que você acha como correto e você norma social, né? Você acha como uhum, correto e você transfere aquilo ali como uma regra que deve ser seguida, né? Então, essa foi utilizada como a minha dependente e tinha outras. Ah, eu acho importante ser honesto. Não lembro todas uhum, de cabeça aqui. Eu acho uhum, importante ensinar trabalhar duro, né? E por aí vai. E aí, dessas, o respondente, ele podia, e era uma variável dicotômica, sim ou não, né? Então, quantos mais sim ele respondesse, mais ele era um pai que tinha interesse tinha uma quantidade de normas, né? Uma pessoa que acha que as normas sociais devem ser transmitidas, né? Então, quanto uhum, mais ele tivesse essa quantidade, maior seria o índice. Então, o índice era a soma de quantas normas, exceto essa, né, da poupança, ele uhum, interessava em gerar. Então, a ideia era que quanto mais ele tivesse interesse, com certeza ele ia também querer ensinar essa norma de poupança. Quanto uhum. menos interesse, ele não teria essa relação com essa norma de poupança, né? Então, a ideia da Ah, instrumental, da prox, dessa instrumental, foi em cima dessa. tá. Mas acho É que deu porque eu uma tava. relação. Pode falar, Bia. Não, é que eu tava vendo aqui, por exemplo, são algumas opções. Então,
ser obediente, ter uma fé religiosa, não ser egoísta, ser determinado e perseverante. Então, é você assumir que passar esses valores como pai para uma criança, eventualmente pode gerar também uma poupança de dinheiro. É isso, né? É, não exatamente vai gerar uma poupança de dinheiro, mas quer dizer que é uma pessoa que se preocupa com normas. É uma Tá, e pessoa por se preocupar com normativa normas, eventualmente social. ela Ela pode. se preocupa em que o indivíduo esteja adequado dentro da sociedade. É uma pessoa que é Uhum, ligada às normas, né? Há outras pessoas que não. O indivíduo ele vai se estruturar sozinho. Então, a pessoa que é mais preocupante com normas, né, vai passar mais uhum, essa quantidade de normas e pode levar a ensinar a criança a poupar, né? Se eu me preocupo, uhum. então a outra não me preocupo menos. Então, pode ser que a poupança não seja tão relevante, né? Assim, vamos se Uhum. dizer. Então, porque eu fiquei também curiosa, assim, de pensar, e eu vou só jogar o problema e não vou conseguir sugerir a solução. Peço Então, desculpas por perfeito, eu isso. quero isso mesmo, Mas é Bianca. porque, assim, no caso, eu acho que eu tava tentando colocar na situação para o Brasil, assim, né? Então, e aí, sempre exemplos anedóticos, né? Então, colegas meus que eu sei que os pais, eles não são organizados financeiramente, mas que tiveram níveis de passar esses valores. Então, pessoas que, passaram, seja comportado, né? Se preocupe com o outro, não seja uma pessoa egoísta, né? Então, a pessoa passou esses valores, então ela tinha uma orientação para educação para essas crianças. Mas não necessariamente elas conseguiram passar a educação financeira porque elas não tiveram. Então, eu fiquei pensando se vocês incluíssem alguma variável no modelo que indicasse educação financeira para, por exemplo, e aí eu não sei onde vocês podem pegar isso especificamente, assim. Acho que no Brasil a gente teria alguma coisa sobre a Ambima, né? Que eles fazem bastante pesquisa em relação a investimento e tudo mais. Mas para os Estados Unidos eu não sei onde encontrar essa variável, porque vocês poderiam colocar isso dentro do modelo. Então, ou talvez nível de endividamento do per capita, né? Então, quanto que as pessoas nas casas elas têm endividamento médio, alguma coisa assim ou default, não sei. Porque eu fiquei pensando que tem outras coisas que, de fato, ele não vai ser tão correlacionado, que é bom para uma variável instrumental, mas eu fiquei um pouco pensando na especificação do modelo mesmo, nesse aspecto. Então, até pensar em coisas que podem estar omitidas no modelo de vocês e que, eventualmente, talvez dê para colocar como variável especificada, Perfeito. Eu assim. acho que talvez eu acho que tem o PISA, né? O PISA, que é da OCDE, que mede a educação financeira. Legal. Talvez eu encontre essa e talvez o processo seja mais expansionista, né? Talvez utilizar a base toda do que só utilizar a base com aspecto de dois países e sim Uhum. verificar com todos os países para verificar uma abrangência maior. Acho que pode Isso, eu acho ser. que é legal. Como vocês têm dados, assim, eu sei que isso não é a ordem natural de uma pesquisa, mas como pesquisadores a gente tem curiosidade também de saber como os dados se relacionam. Você pode aproveitar a base e explorar um pouco dessas relações, né? E falar assim, quero ver como é que tudo se comporta junto, agora eu vou separar e quero ver como é que esses dados eles se conversam. E aí, eventualmente, pode ser que numa dessas análises te gere algum insight para investigar um pouco melhor, teoricamente, o que pode ter acontecido, né? Então, aproveita que esses dados estão disponíveis e manda ver, assim. Faz o seu programa de análise estatística chorar, sabe? Mas esse Perfeito. Obrigado, aspecto. Bianca. Imagina. Eu acho que no geral seria isso, assim. O único comentário que eu queria dar em relação ao texto, acho que só vale dar uma revisada depois para formatação. Então, por exemplo, na seção de métodos você não colocou, na verdade não tem número em nenhuma seção, mas em métodos você separa em subseções, assim como o referencial teórico, mas a própria seção, tipo, revisão de literatura não tem número, ela tá sem numeração. Então, dá uma revisada depois em formatação. Às vezes é escrita de alguma coisinha ou outra para ver se é com clareza, mas de novo, né? Isso vai acontecer até o final, quando for submeter para um congresso. Então, é só dar revisões parciais conforme vocês forem fechando o texto, tá bom? Muito obrigado, Então é Bianca. isso. Imagina, e parabéns pelo trabalho. Deve ter. Rodar esse tanto de análise que vocês tiveram dá bastante trabalho, então parabéns pelo esforço. Dá, e pensar nessas
todinha dá muito Dá muito trabalho. trabalho, ainda mais sugerir uma variável instrumental, então parabéns. E continue Obrigado, com um bom trabalho. Bom, imagina. obrigado. Então, dito isso, né? Muito obrigada mais uma vez, Luiz. Agora a gente vai para o próximo trabalho. Eu trabalho Business Process Management e Inteligência Artificial na otimização da elaboração do fluxo de caixa em organizações de médio porte. De autoria da Camila Angelucci, da USP, Murilo Carneiro, Tabajara Júnior e Luiz Ricardo Ribeiro. Então, quando puderem compartilhar a tela para apresentação, fiquem à vontade. Eu acho que seria a Camila, né? Oi? Oi, Camila, você pode compartilhar a tela agora? Não, você vai ficar pro final mesmo? Posso Ah, então sim, tá bom. posso sim, posso Eu vi sim. que você tinha ligado a câmera, por isso que eu te chamei agora. Achei melhor Ah, já não, manter. tranquilo, tranquilo. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Sim. Deixa eu tentar trazer isso tela cheia. Então, vou apresentar, fazer a minha apresentação aqui agora para vocês sobre o artigo que eu trago aqui, que é o Business Process Management e Inteligência Artificial na Otimização da Elaboração do Fluxo de Caixa em Organizações de Médio Porte. Esse artigo ele é originário de uma disciplina que nós fizemos de BPM na USP, e ele inclui eu, Camila, Murilo, colega de classe, Silvia, minha professora orientadora, né, na questão de BPM, Tabajara, o professor orientador do Murilo na questão de finanças, né? E o Luiz, que era um mentor da nossa disciplina, que aconteceu toda essa união que a gente traz aqui do artigo para vocês. Trazendo um panorama da nossa pesquisa, eu vou começar posicionando o fluxo de caixa como um processo de negócio, não apenas como uma planilha de tesouraria ou algo nesse sentido, mas como algo que conecta áreas, dados e decisões. Então, a gente partiu de um problema prático, né, onde a gente verificou dados dispersos, pouca padronização, baixa previsibilidade, e a proposta do artigo nesse panorama seria integrar o BPM para estruturar e padronizar, com inteligência artificial para prever, alertar e simular. E daí, junto a isso, uma transição, né, de como o plano de fundo foi estruturado junto ao processo de fluxo de caixa, que traz 7 etapas claras, né, no sentido de levantar dados, definir horizontes, classificar atividades, projetar fluxo, consolidar os dados, analisar resultados, revisar e fazer uma revisão e atualização constante, contínua nesse fluxo de caixa, onde o ganho está na repetibilidade de cada ciclo, né, que gera aprendizado, alimenta o próximo ciclo, e isso cria base para a automatização inteligente com alertas, anomalias e cenários. E por que que isso é uma lacuna na literatura aqui agora no fluxo de caixa, né? Porque se verificou a necessidade de estudos que apliquem de ponta a ponta o BPM, inteligência artificial, ao processo de fluxo de caixa, especialmente em médias empresas. Então, a literatura ela traz peças isoladas de inteligência artificial sem arquitetura de processos, ou BPM, sem foco financeiro. E esse vazio ele abre espaço para um modelo integrador aqui, com validação prática, né? E daí, com isso, surgiu a pergunta de pesquisa, que trata de como o conceito de BPM na era da inteligência artificial pode ajudar as organizações a otimizar o fluxo de caixa. Com isso, nós temos o objetivo da pesquisa de investigar como a aplicação dos conceitos de Business Process Management, no caso BPM, e inteligência artificial podem contribuir para a otimização do fluxo de caixa em organizações de médio porte. A questão do objetivo, ele responde diretamente à pergunta, né? E nós entramos aqui na parte do método, com uma abordagem qualitativa aplicada à exploratória, e o desenho em 2 movimentos aqui, com o diagnóstico de processo e validação interpretativa, né? E as fontes disso foram realizadas com, primeiro, uma entrevista e depois um grupo focal, com ambos roteiros baseados nas 7 etapas do fluxo de caixa. A amostra foram as empresas de médio porte, com o critério da BNDES. O perfil foram gestores profissionais de finanças, tesouraria, envolvidos no fluxo de caixa, e a amostragem intencional por julgamento, né, com foco em experiência direta no processo.
Então, a coleta de dados, como eu comentei, ela ocorreu pela entrevista semi-estruturada com gestores e, posteriormente, com um grupo focal para validação e aprofundamento dessa entrevista. Nos procedimentos também a gente contou com o TCLE, né, com a questão ética da entrevista, gravação, transcrição, e foi feito um pré-teste desse roteiro para a gente validar nesse sentido. Na análise de dados, a gente utilizou a análise de conteúdo via Bardan, com relação a uma pré-análise, codificação e inferência ali na análise, uma triangulação entre essas entrevistas, grupo focal e até uma área ali que mostra as causas raízes. O produto, né, foram categorias sobre validação do modelo, fragilidades e oportunidades de BPM e inteligência artificial. E com isso a gente traz de resultado que o modelo de 7 etapas ele foi reconhecido na prática, porém muito informal e com algumas exceções, algumas etapas que foram linkadas ali no modelo. Como gargalos, né, a gente teve o levantamento de dados, projeção e revisão contínua e a integração intersensorial ilimitada. E o BPM, a gente viu que ele é pouco difundido e a inteligência artificial foi percebida como promissora para monitoramento, cenários e alertas nesse sentido. Inclusive, uma das falas, né, das pessoas que foram entrevistadas é que justamente ele estava bem incipiente o uso de inteligência artificial, que me recordo muito, e ele mesmo estava montando um, um software sobre inteligência artificial por conta própria. E com isso, né, a gente traz do artigo aqui contribuições teóricas, que é justamente essa integração de BPM, inteligência artificial, ao fluxo de caixa, e a consolidação do modelo processual. De contribuição prática e tecnológica, a gente tem um roteiro para padronizar rotinas, papéis e indicadores, e automação da inteligência artificial para previsibilidade e decisão em tempo real. Com isso, né, como toda pesquisa, a gente traz limitações, que foi uma amostra pequena, a gente considera isso, né, teve um recorte temporal ali também, só dados qualitativos, e ausência efetiva de implementação de BPM e inteligência artificial nas empresas. Assim, a gente vê a necessidade de estudos futuros de ampliar essa amostra, trazer métodos quantitativos e longitudinais, fazer em setores distintos, né, e medir com isso o impacto em indicadores financeiros e no nível de maturidade digital nas empresas. Eu não quis passar o meu tempo, com isso eu finalizo aqui a apresentação do artigo e fico aberta a eventuais discussões, sugestões e críticas que possam vir, né? Por isso que a gente está aqui. Perfeito, muito obrigada, viu, Camila? Parabéns pela apresentação. É, Assim, eu vou pedir desculpas por eu não ser especialista na área. Minha formação é em contabilidade, então as práticas de gestão, elas ficam na minha época de graduação, assim, porque a minha área é de contabilidade financeira. Então, talvez as Ai, minhas perguntas sejam um pouco básicas, mas só para conseguir entender um pouquinho melhor do teu core do projeto, porque para quem é especialista da área de administração, na parte de gestão, acho que o seu projeto deve estar mais claro, mas para mim eu fico um pouco de dúvida. Você se importaria de explicar para mim o que seria o Business Process Management, assim, aplicado na prática? o BPM aplicado na prática, o BPM Isso. Management, ele é a gestão de Uhum. processos. Tá. Então, como é que eu posso explicar? No sentido de quando vai fazer um bolo, por exemplo, você pega Uhum. os ingredientes, os insumos, você tem um modo de preparo, então seria um processo nesse sentido. Primeiro você pega o que e faz o que com isso, e quanto tempo você leva para fazer isso. Daí, beleza, Tá. etapa. Então a gestão de processo seria processos nesse sentido, sabe? Entendi. Tá. Então é a gente pensar no todo a partir das partes, né? Isso, para explicar mais, de uma maneira mais facilitada aqui. Uhum, entendi. Aí, no caso, o interesse é fazer essa associação entre o BPM e a inteligência artificial, né? Para conseguir otimizar o processo dessa gestão, certo? Acho. Isso, legal. Então, eu achei a ideia de vocês, então eu entendi bem pelo texto mesmo, só queria checar se era isso mesmo. Eu achei a ideia muito legal e ela tem bastante potencial de contribuição. Eu só acho que talvez, eu super entendo que a gente tem limitação de amostra, mas talvez vocês procurarem empresas grandes, porque elas vão ter mais caixa para conseguir investir nesse tipo de processo. Uhum. Então, da experiência que vocês tiveram pesquisando empresas de médio porte, o que você imagina, Camila, que vocês possam aproveitar para a experiência em encontrar empresas de grande porte para fazer essa pesquisa? A gente já tem esse modelo, né, que foi feito, né, essa experiência, como bem constado aqui,
Então, eu penso que para trazer para a empresa de grande porte seria uma modelagem com alguns ajustes, né? Porque temos diferenças, né, entre médio e grande porte, embora similaridades constantes também, mas alguns ajustes para aprimorar nesse caso. Mas a gente Legal. esse conhecimento que a gente já adquiriu agora né, com empresas menores daria para ajustar, e é uma ideia muito válida, agradeço. Não, imagina, porque eu acho que eu fiquei pensando lendo o trabalho de vocês, falei assim, eu acho que eles não conseguiram encontrar achados que conseguissem dar insumos ou evidências para construir mais essa relação, porque eram empresas menores e que é uma tecnologia querendo ou não cara ainda, né? Fazer essa implementação é custoso. Dá para tentar uma inovação frugal aqui nesse sentido, né? Mas a princípio a Uhum. gente pede às empresas também, porque as grandes empresas justamente eles já têm muito know-how e muita forma de fazer e muito software, né? Eles já têm acesso a isso. Uhum. E nesse sentido, é por isso que foi a priori escolhido as médias empresas. Entendi. E outro ponto também, eu procurei um pouco mais no texto, mas eu acho que talvez eu tenha pulado em algum aspecto, mas assim, quantas entrevistas foram feitas no total? Com quantas pessoas nas empresas que vocês consultaram? Agora você me pegou, porque faz um tempinho que a gente fez, mas se eu não me engano foram 7. 7 entrevistas, tá? E 7 no foram quantas empresas que vocês entrevistaram? Foram 3 ou 4. Eu peço Tá, desculpa, realmente eu não adentrei assim a fundo, eu sei que eu deveria, mas final de imagina, prazo também. Peço tranquila. Todos nós já passamos por isso, assim. Era só porque eu lendo o texto, eu fiquei pensando, mas quantas foram? E eu senti um pouquinho de falta também de caracterização das empresas que vocês é, fizeram as entrevistas. Então, explicar um pouco qual que é o setor, porque o porte vocês já têm, então, quantos funcionários, como que. Contar um pouquinho mais da história, assim, para dar um panorama geral, porque pensando que é um método qualitativo, vocês não tem intenção de generalização, isso nem é esperado numa entrevista. Mas é importante que vocês deem contexto, exatamente porque a entrevista é um método subjetivo, que depende do que é o ambiente que você investiga. Então, faltou um pouco de contexto para essas entrevistas. E eu sei que também é ingrato dar esse comentário, porque Congresso tem limitação de página, então não tinha como vocês consumirem muitas páginas explicando isso. Mas pensando para uma publicação eventual, é legal ter esse contexto, nem que seja como um apêndice do trabalho, mas que dê essa visão geral, assim. importante, é por isso que a gente está aqui, né, para ter Aham, essas questões. Inclusive, ele foi aceito no PDW agora também, então para legal. faz muito sentido, assim. Uhum. Então, eu acho que, no geral, assim, o que eu teria de comentário seria mais essa linha mesmo. Porque vocês escreveram muito bem as entrevistas, vocês foram bem cuidadosos nessa relação que vocês buscavam identificar, né? E conseguiram documentar isso muito bem. Realmente, é só o que eu senti um pouco mais de falta é esse passo para trás para entender o contexto dessas empresas. Então, no geral, seria isso. Tá certo, então. Perfeito. Muito agradecida pelas contribuições, que são valiosas aqui para a gente. Eu que agradeço, Camila, e parabéns mais uma vez pelo trabalho. É, que nem, assim, dá trabalho a gente fazer pesquisa, mas ainda mais quando não é trabalho de conclusão de disciplina, porque tem um prazo muito claro, né, para cumprir. É, Então, então. parabéns. Obrigada, agradeço. Imagina. E aí, então, a gente caminha agora para a apresentação do terceiro trabalho da sessão, que é gerenciamento de resultados via crus discricionários, uma revisão e análise crítica dos modelos econométricos. De autoria do Jorge da Silva e do Rodrigo Silva, ambos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, Jorge, quando puder compartilhar a tela, fique à vontade, tá bom? Oi, professor. Tem um adendo, estou com um pouco de problema da internet, ela está oscilando um pouco, então pode ser que eu caia em algum momento. Você prefere fechar sua câmera para manter sua conexão mais estável? Porque às vezes ela consome um pouco de. Se você preferir fechar a Estou vendo câmera, minha eu não me tela? importo de você. Se você preferir fechar a câmera para garantir um pouco mais de estabilidade de conexão, fica à vontade, tá? Mas eu consigo ver sua tela, sim. Tá, tá bem. Eu vou tentar apresentar com. Eu vou fechar a câmera então. Tá? Tá. O meu tema sobre gerência.
A única coisa para te Pode falar, alertar, professor. Jorge, é que a gente vê o seu PowerPoint sem o modo de apresentação. Ele está aparecendo referências bibliográficas aqui na tela. Agora, tá certo, professora? Agora sim, tá perfeito. Então, o meu tema de gerenciamento de resultados ele é fruto da minha dissertação. Eu avalio o gerenciamento de resultados em relação ao perfil do CEO. Só que dentro do processo eu acabei fazendo uma revisão de literatura. E dentro da revisão de literatura eu vi que eram utilizadas muitas proxies diferentes para gerenciamento de resultados. Gerenciamento de resultados não pode ser mensurável de uma maneira direta, então são utilizadas muitas proxies. E dentro desse tema, o meu orientador sugeriu eu dar uma olhada nesses modelos. E eu estava um pouco de tempo sobrando, eu rodei vários deles, e eu percebi que muitos deles tinham problemas econométricos, principalmente. Daí, em conversa com ele, ele deu essa sugestão de eu fazer uma análise desses problemas. Daí, olhando a literatura, eu vi que muitos compartilhavam esses mesmos problemas. Então, aqui de início, o que é o gerenciamento de resultado? Gerenciamento de resultado via Acros é quando o gestor ele utiliza a discricionalidade contábil para conduzir as demonstrações financeiras conforme os objetivos dele. Por exemplo, um CEO ele pode aumentar o lucro da empresa dele porque a remuneração dele é vinculada ao desempenho. Então ele faz algumas manobras. A internet E dele parece que tá ruim, né, Bia? lá, Eu acho que tá um pouquinho instável. me Pera. ouvem. Agora sim, voltou. Tá. Então, começo definindo o que é. A cruz é o lucro líquido e o fluxo de caixa. Dentro dessa subdivisão são dois tipos: os não discricionários, que seriam vinculados à atividade da empresa, e que o gestor ia como manipulador, por exemplo, de gestão. E áreas são os que o gestor ele consegue pegando algumas despesas. Então, esse tipo dessa introdução, o objetivo significa modelos econométricos, enquanto literatura, para mensurar os resultados. Eu utilizei a base da escola, tem uma base muito boa, eu escolhi o período de 2022 a 2024 para a base inicial. Como eu consigo mais simples, que tem mais. Eu fiz a base de seria inviável na íntegra. Então, esse período de 2022 a 2024 retornaram 252, e dentro desses 252 houveram 440, houveram 44 licenciamentos de resultados. Dentro dessas provas, a maioria são quantitativas, mas também eram alguns estudos diferentes que utilizaram outras provas qualitativas. A área da auditoria eram emitidos para eles com ressalva de gerenciamento de resultados. E aqui é o gráfico dos modelos mais frequentes na natura. O mais popular é o de Lechon et al., seguido por Cotegones, mas eu vou falar um pouco em cada um desses modelos. Também entrando no que eu falei no início, a principal desse trabalho
é que rodando esses modelos, esses que figuram aqui por primeiro, eles não são bons. Tá? E nem o estudo que eu vi, eles explicavam 100%, explicavam de maneira satisfatória o gerenciamento de resultado. Aqui entrando um pouco em cada modelo, o modelo de Jones, que é o precursor desses modelos e que muitos dos outros foram usados nele, ele pega o lucro líquido, o fluxo de caixa para calcular a cruciais, ele usa o ativo defasado para delta de vendas de um ano, o delta de do ano e o delta do ativo mobilizado para calcular os acros discricionários e o dos totais, eles acham os discricionários. As vantagens dele é que ele foi o primeiro modelo a fazer essa separação entre acros discricionários e discricionários, e são exatas. Elas não são, elas não podem ser manipuladas pelos gestores. Na sequência, o exponencial ele corrige isso. A variável de delta REC, ele introduz o conta a receber. Ele corrige o delta de vendas pelo delta de contas a receber, considerando que as vendas também podem ser manipuladas pelos gestores. Ele tem isso como vantagem, mas como limitação ele tem esse problema, que ele assume que todas as contas a receber elas são discricionárias. E também, assim como o modelo de Jones, ele tem o problema de performance matching, que, por exemplo, se a empresa ela tiver um desempenho muito acima do ano anterior, o modelo acaba apresentando vários problemas econométricos e ele acaba tendo problema com os estimadores. O modelo de Cotari também é um dos mais utilizados. Ele faz correção pelo ROA. Ele usa o ROA para controlar o desempenho. Ele acresce ao modelo anterior. A vantagem é que ele reduz o viés de performance. Essa vantagem também ela se torna uma limitação. Ele pode justamente remover uma parte da discricionalidade que ele deseja medir e tem uma de circularidade entre macro e ROA, ou seja, o que afeta um pode afetar o outro da mesma forma. O modelo de Kasnick também ele é muito semelhante, só que ele utiliza o fluxo de caixa como uma variável de controle de performance. O outro utilizava o ROA, esse aqui utiliza o fluxo de caixa. No meu estudo, nas minhas comparações, o modelo teve um melhor desempenho. Aqui, ele teve que gerar proxies mais estáveis. A limitação é que ele pode também corrigir o desempenho em excesso e pode ter os resíduos realmente correlacionados. Também apareceu os modelos de Funchess, ali de acordo com a medida do fluxo de caixa, para ver o quão bom é o acro. Ele é menos suscetível a mais especificações de escolhas contábeis, só que ele tem o que a gente chama de viés de antecipação. Eu só consigo usar esse modelo para anos anteriores, porque justamente ele depende de fluxo de caixa futuro. Ou seja, em 2025 eu não consigo fazer essa medição em tempo real, eu conseguiria fazer em 2024, eu teria o fluxo de caixa de 2023 e eu de 2025. Então, para o ano corrente, ele tem essa limitação. E também tem o McNichols, que ele faz a mescla desses modelos. Ele pega essa ideia do deixão de share do fluxo de caixa e ele introduz as variáveis de revendas e do ativo imobilizado. Ele produz estatísticas F mais robustas e ele é menos suscetível a mais especificações do modelo. Como limitações, ele também considera o viés de antecipação, por causa da variável de fluxo de caixa futuro. Daí, como conclusões desse meu pequeno estudo, houveram muitas evoluções metodológicas, alguns artigos que acabaram entrando aqui no escopo por causa do limite de páginas, como a professora comentou, alguns estudos mais recentes que tiveram menos aplicação, mas eles são mais robustos, mas ainda permanecem os desafios de endogeneidade, heterogeneidade e viés de desempenho. No meu artigo, no meu trabalho, eu consegui trabalhar um pouco melhor que a escolha do modelo ele vai
depender muito do contexto, do qual tipo de gerenciamento de resultados que você quer observar. Então, por exemplo, se é um gerenciamento de resultados de receita, ou de despesa, ou por atividades reais, disponibilidade de dados, que tem alguns modelos que eles precisam de uma quantidade muito grande de dados, então você acaba reduzindo muito a amostra, e também o contexto do país que está sendo estudado. E é isso. Perfeito, muito obrigada, viu, Jorge? Parabéns pelo trabalho, mais uma vez, né? Todos os trabalhos aqui da sessão, a gente enfatiza, né, o parabéns pro esforço de vocês, porque construir as análises e o texto, né, demanda bastante dedicação. Então, sempre bom parabenizar vocês nesse aspecto. Sobre esse trabalho, Jorge, muito obrigada pelo contexto também. Eu ia te perguntar sobre o que te fez construir essa revisão de literatura e essa análise crítica. Então, saber que por conta da sua dissertação, deixa mais claro esse objetivo do trabalho, até me orienta um pouco melhor em como talvez sugerir algumas coisas nesse processo, tá bom? Então, acho que a primeira dúvida que eu tinha também era essa escolha do período amostral, né? Esse tema de acrús discricionários, e gerenciamento de resultado, ele nunca morre em contabilidade, né? A gente sempre tem ele, de certa forma, sendo revisitado ao longo do tempo. Então, é muito fortuito que você traga isso também nas suas análises, né? Então, trazer isso nessa comparação. Eu acho que só realmente o período. Fiquei me perguntando, eu falei assim, por que não, talvez, fazer uma descrição de quantos foram publicados por modelo num período um pouco mais alongado, né? Porque o que me chamou a atenção é um dos papers mais antigos, né, dos modelos é o que é mais citado, né? Num período tão recente. E aí tentar observar isso em períodos anteriores, né? Então, assim, eles, por ser mais antigo, por isso ele é mais citado, ele é o mais utilizado como modelo, sendo que ele tem algumas fragilidades, né? Até mesmo a Di Chao, depois, no futuro, ela já propôs um modelo mais atualizado que não é um dos mais citados, né? Então, fiquei mais na curiosidade mesmo de saber como que foi essas citações, esses trabalhos ao longo do tempo para usar esses modelos, para uma amostra um pouquinho maior. A base de dados, eu vi 5 anos, 10 anos, sabe? E tinha uma quantidade muito grande de artigos. E como eu Uhum, comentei, foi para a revisão de literatura da minha dissertação. Então, era inviável a leitura sim, de o artigo. E como uhum, você comentou, professora, é curioso que os modelos mais utilizados, eles não são bons do ponto de vista econômico. O uhum, poder explicativo deles é bem ruim. Mas o que acontece é uhum. o efeito cascata. Exato. É o mais utilizado, então todo mundo utiliza ele. Então, a ideia no Uhum, meu trabalho, eu sei que ele precisa de alguns ajustes, mas a ideia seria fornecer mais um horizonte de, eu tenho a pesquisa que eu quero observar esse tipo de gerenciamento de resultado, qual seria o modelo mais ideal? E uhum, daí, esse sentido do trabalho. Eu sei que uhum. tem vários ajustes, mas é essa a ideia. Não, é importante ter esse objetivo claro, né, aonde você quer chegar, e a gente tem que ter uma primeira proposição de trabalho e depois trabalhar com isso mesmo. Como você foi falando também, eu fiquei pensando, é, é um estudo mais difícil de se fazer, mas você pensou em fazer uma meta-análise, talvez usando os trabalhos que foram publicados, por exemplo, nesses últimos, de 2022 e 2024, pensando nesses modelos, né? E aí você consegue ver esses efeitos gerais. Aqui a meta-análise dá bastante trabalho de fazer, e talvez, para esse momento agora que você está focado na sua dissertação, não seja o mais ideal, né, de ser feito, não seja mais prudente. Mas, eventualmente, você pode criar uma linha de pesquisa própria, junto com o seu orientador também, e tentar fazer essas meta-análises considerando esses modelos de cálculo, né, de gerenciamento de resultado. Me parece bem interessante. Eu acho que. E não é tão comum a gente ver meta-análise publicada na área de ciências sociais aplicadas, porque elas dão bastante trabalho, tem que juntar as bases e tudo mais. Então, talvez pensar, não sei, para o Brasil, né, como um ponto inicial, e depois expandir para outras economias, se você conseguir ter coautores internacionais. Então, seria bem interessante. E. E eu super concordo contigo nesse aspecto do efeito contágio. Assim,
é meio que retroalimentado, né? Então, alguém analisou o gerenciamento de resultado por um modelo, e aí pode ser que o revisor pede para mudar para o modelo anterior, porque ele é o mais pesquisado na literatura. E aí você acaba tendo né, essa retroalimentação. Então, é difícil, às vezes, você conseguir quebrar esse processo. E aí, por fim, até considerando o seu trabalho, pensei em te perguntar se você. E desculpa se você falou, talvez tenha cortado a internet e eu não tenha ouvido muito bem, mas você pensou de propor um modelo de gerenciamento de resultado para o Brasil, assim, usando o que você tem de crítica desses modelos que você analisou na literatura? Ah, oi, professora, me ouve? Ouço sim. Você conseguiu me ouvir bem? Tudo bem. É que tá aparecendo aquela mensagem de estabilidade na conexão, então eu não sei dizer. Tá, então eu vou repetir meu comentário, não tem problema. Fiquei pensando se você não tem. Oi? Eu ouvi o seu comentário. Ah, tá bom, tudo bem, desculpa. Eu tive essa ideia, inclusive o comentário anterior, eu fiz essa revisão, eu falei, ó, professor, esse modelo aqui é o melhor. Ele falou, tá, mas qual que é a validade acadêmica? Uhum, Usa um desses mais populares, comparativa melhor. Foi exatamente isso que você falou. E como uhum, o modelo de gerenciamento melhorado, eu tenho visões de trabalhar no possível do mercado, que seria o desenvolvimento de um modelo ou trabalhar da empresa em relação ao gerenciamento de resultados. Duas ideias que eu tenho a princípio, só que ainda falta maturar elas. uhum. E assim, aproveita esse momento que você está no mestrado para maturar elas um pouco mais e pensar junto com o seu orientador, que vocês podem desenvolver eventualmente como pesquisas futuras, assim. Ou, dependendo até do direcionamento, às vezes você pode mudar um pouco a orientação da sua dissertação também. Então, continuar estudando, se dedicando para eventualmente você conseguir ter esse norte um pouco mais claro. Então, parabéns, Jorge, mais uma vez. E também, assim, fica até uma provocação, pensando na área, né, da submissão do trabalho, que foi gestão financeira, pensar talvez como é que isso pode impactar também pequenas empresas, né? A gente vê tanto essas métricas aplicadas para empresas de capital aberto, então esse gerenciamento de resultados seria relevante também para empresas de pequeno e médio porte ou grande porte não publicadas. Então, fiquei com esse questionamento também, assim, de mensuração. Então, no geral, seria isso, assim. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e perseverança ali no seu mestrado. E agora a gente ainda tem um tempinho da sessão, pessoal. Então, queria perguntar para vocês se vocês querem fazer alguma pergunta para outro autor ou algum comentário, que esse momento agora é de vocês também de interação dentro do que é a nossa sessão aqui de diálogo. Então, vocês têm alguma dúvida ou pergunta que vocês queiram fazer para outro autor? A princípio não, só parabenizar, porque realmente estudos muito, muito importantes e legais aqui, né? Uhum, legal. Obrigada, Camila. Luiz ou Jorge, vocês têm algum comentário para os outros artigos? Não, professora. Muito bom, Bianca. Agradeço. Imagina. Obrigado pela contribuição que você trouxe. Foram bem relevantes. Fico feliz que pude ajudar um pouquinho no trabalho de vocês. Então, bom, com isso eu vou só pedir então para que vocês avaliem essa sessão do CMEAD no link que eu coloquei aqui no chat do Zoom para vocês, como encerramento da sessão. E no mais, desejo muito sucesso para vocês no estudo atual, né, para vocês perseverarem para publicar isso num periódico bacana e também para pesquisas futuras. E no que eu puder ajudar ali, contem comigo, tá bom? Foi um prazer participar dessa sessão. Então, parabéns mais uma vez e boa noite a todos. Boa noite, Bianca. Boa noite, Camila, Boa Jorge, Gustavo. noite. Tchau. Boa noite. Posso para avaliar, porque eu entrei ali e ele abriu direto no site. Eu acho que você tem que estar logada no CMEAD, talvez. Eu tô logada aqui. Uai, Ah, que eu esquisito. e acessei, e daí ele acessa tipo programação geral e minha agenda. Ele não tá acessando essa. O link da avaliação. Nossa, que esquisito. Deixa eu tentar aqui também, pera.
caminho para eu ir aqui, daí Eu vou você... tentar aqui também, Bianca. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, Espera aí. perfeito. Pra mim deu certo o link. Então, eu Ah, que... eu acho que assim, eu fiz o login na sessão do SEMEAD, e Deu aí certo. Agora foi, tem que fazer... Deu certo. Qualquer coisa, vai em outro navegador. Tenta trocar para o Google Chrome, alguma coisa assim. Às Já vezes é o navegador. não estava logado, daí ele logou no link da avaliação, só que daí foi para a página direta. aí depois você copiou o link de novo e foi, né? Isso, correto. Perfeito. Ah, Muito perfeito. É Imagina. isso. boa noite para você. Perfeito. Boa noite. Obrigada, Camila. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Bianca. Bom Tchau, tchau. descanso. Você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.